Stand and Deliver acabou de acabar, passou agorinha e eu já vim trazer os resultados para vocês. Foi um ótimo show, tá? Das previsões que eu tive, eu acertei, acabei acertando 5 lutas, né? Mas foi bem interessante, teve 7. E eu vou trazer aqui para vocês o que aconteceu nesse show. Bom, no pré-show a gente teve uma Fatal 4-Way de duplas pela Number One Contenders dos títulos de dupla feminino. E nessa luta eu tinha previsto vitória de Roxane e Jade, e Cora Jade, né? Porém, nessa luta deu Gigi Dolin e Tatum Paxley. Eu gostei bastante do resultado, na verdade. Ele também abre espaço para uma rivalidade, talvez, da luta entre Bayley Lyra contra Tatum e Gigi Dolin, já que a Tatum e a Lyra têm uma história, né? Mas mesmo se for contra a Raquel e Levy, eu acho que pode dar bom. A Tatum e a Didi estavam acompanhadas da Shotzi, o que é bem legal o trio delas, né? A gente já viu elas lutando as três juntas. E é bem interessante, gostei do resultado, tá? Tudo bem a Roxane e a Cora não terem ganhado. Mas é esquisito o downgrade da Roxane, né? A gente viu ela aí, a NXT Women's Champion por tanto tempo, e agora ela foi colocada no pré-show e ainda perdeu, né? Uma luta de duplas, sei lá, esquisito, mas ela deve ser chamada para o main roster provavelmente imediatamente. Então, interessante, luta boa, gostei, foi bom para abrir o show. E vamos agora pro show principal. O show principal começou com a luta pelo North American Championship entre Ricky Saints e Ethan Page. Foi uma luta ok, tá? Não foi uma luta muito boa, não foi uma luta ruim. Foi uma luta ok. A gente teve muitas crowd chants nessa luta de Tony Fumble e Thank You Tony, né? Em referência ao Tony Khan. E eu me divirto muito, sabe? Eu me divirto muito ouvindo isso, porque é realmente, cara. Realmente, ele infelizmente perdeu esses dois talentos incríveis. Não dá pra culpar ele também, porque, tipo, muita gente boa entra na IW, né? Muita gente com muito potencial. A gente viu contratações incríveis nos últimos anos. Então é normal, é natural que outros talentos vão acabando ficando, deixando de lado, né? Mesmo que Rick e Ethan estiveram na empresa praticamente desde que ela foi lançada, foi injusto o que aconteceu com eles, foi, mas falta de oportunidade acontece, infelizmente. Mas aqui eles fizeram uma luta ok. No final, o Rick Saints venceu, como eu tinha previsto. E foi uma luta ok, como eu disse. Enfim, partindo para a próxima. Em seguida, a gente teve o que pra mim foi a match da noite, tá? A melhor luta da noite foi entre Fraction e Hank e Tank pelo NXT Tag Team Championship. E foi uma luta incrível, tá? Eu preciso adiantar isso. Se você não assistiu, foi incrível. Por favor, assista. Pra mim foi a melhor luta da noite. A crowd estava muito inteirada nisso. E por ser o segundo combate da noite, ela ainda estava muito viva. Então eles compravam cada spot, eles compravam cada finish. E foi muito bom. Hank e Tank ficaram muito over com a crowd. Foi incrível o potencial deles. Ele estava exposto de uma maneira absurda. E eu achei o combate extremamente divertido, extremamente bem feito. E no final a gente teve a vitória de Hank Tank, como eu tinha previsto, como eu tinha esperado que acontecesse. Fraction deve ir pro main roster, tá? No final a gente teve aí um abraço dos times, né? O Fraction abraçou o Hank Tank. Foi uma match muito boa. E Hank Tank somos os novos campeões de duplas do NXT. Eles que passaram de ato de comédia aí a minha comparação deles com o Heavy Machinery, né? Finalmente agora eles têm a chance de se provar e eu acho que eles vão ser ótimos campeões. Em seguida veio a ladder match pelo North American Championship das mulheres, o título vago. Nessa luta eu tinha previsto a vitória da Tia Hale, mas apesar dela ter tido um ótimo performance no combate, eu sinto que ela foi uma das preferidas da crowd. Ela acabou não vencendo. Ela teve um spot bem legal com a galera do Culling. E eu senti que teve uma mudança de gimmick nela bem interessante em relação a como ela era no Chase U, né? Agora ela se chama de Grown Ass Woman, né? Então é bem interessante. Eu tinha comentado no meu vídeo de previsões que talvez numa reunião do Chase U a gente veria, numa reforma do Chase U a gente veria ela voltando, né? Pro Chase University, mas eu imagino que isso não vai acontecer para essa gimmick que ela tá tendo agora, mesmo que o Chase U volte. Não acho que ela vai ser parte disso. Se fizer, talvez tenha um heel turn dela, alguma coisa do tipo. Mas não imagino que ela volte pra Chase University, não. Eu imagino que ela vai seguir seu próprio caminho e ela tá muito bem, na minha opinião. Foi um dos destaques da luta, tá? A gente teve um destaque também pra Soruka e pra Zarya, que
a amizade delas aí foi posta em jogo durante o combate. Desde cedo a gente imaginou que em algum momento elas iam ter um embate ali, né, e tudo mais. Aí tiveram no topo da escada, quando as áreas Soruka subiram juntas e quem queria pegar o título, né? E aí elas começaram a brigar ali, foi interessante, foi bem legal. É, Quando eu percebi que isso ia acontecer, eu percebi que a Tia não ia ganhar, eu comecei a pensar na vitória da Zarya, pra depois a gente ver um heel turn da Sol em cima da Zarya e ganhando o título. Mas o que a gente teve não foi isso, foi a vitória da Sol Ruka, e eu achei bem interessante, na minha opinião, desde que aconteceu o primeiro combate pelo título norte-americano feminino, eu imaginava e eu queria que a Sol Ruka tivesse ganhado. Eu tava torcendo por ela naquela época, mas a Kelani Jordan venceu. Agora, a vencedora, quem devia ter ganhado a primeira ladder match, ganhou agora, que foi a Sol Ruka. Interessante, tá? Vamos ver o que eles vão fazer com a Zarya. Não sei se vai rolar um heel turn da Zarya, mas eu imagino que seja esse talvez o caminho. Mas de qualquer forma, interessante. O combate foi bem legal. Não foi espetacular, mas foi bem legal. Eu gostei bastante. Eu acho que a primeira ladder match foi melhor, mas essa foi bem interessante. Então, ok. Sol Ruka, nova campeã norte-americana do NXT. Daí a gente teve um dos outros destaques da noite, que foi a Six-Man Tag Team Match entre a D'Angelo Family e o Dark State. Luta muito boa, tá? Eu gostei bastante, a dinâmica dos times funcionou muito bem, apesar de eu ficar muito confuso em relação à desqualificação nesse combate, porque pra mim era só uma Six-Man normal, e eles agiram como se fosse, o juiz em alguns momentos agiu, só que a gente teve interferências o tempo inteiro do Cutler James, entrando no ringue, até atacou várias pessoas na frente do juiz, e não houve desqualificação. Não entendi o que aconteceu. E aí a gente teve um momento também que, né, talvez em um combate comum chamaria por uma desqualificação, mas não chamou. Mas é difícil também julgar se isso merecia uma desqualificação ou não, porque foi durante o combate a gente teve vários X's aí do Stax querendo seguir o caminho solo, né, um caminho próprio, ele tentando tomar ali as decisões por si mesmo, enquanto o Tony D'Angelo claramente desaprovava, né, ele teve um momento do combate que ele ficou uns 10 minutos ali só olhando pro Stax que não quis fazer o tag direito e desaprovando o que fez, vendo o Stax apanhando e não ajudando e tudo mais. Foi bem interessante ver isso, a gente já via que estava chegando perto e como eu previ, aconteceu. Stax traiu Tony D'Angelo e deu um low blow nele, né? Foi isso que eu pensei que talvez poderia causar uma desqualificação, mas é meio confuso. Como é que desqualificaria o próprio time? Não sei. De qualquer forma, Stax traiu Tony e o dono do NXT foi o cara que foi pinado pela Dark State. Dark State venceu o combate. Stax tá fora da D'Angelo Family. Se é que vai existir a D'Angelo Family mais, né? A gente vai ver aí, mas eu imagino que Stax vs Tony vai ser um ótimo combate. E imagino que o Tony talvez vá pro main roster, mas que o Stax fique no NXT. E em relação ao resto da D'Angelo Family, o Luca Crucifino e a Adriana Rizzo, vai ser difícil prever como é que vai funcionar. Mas talvez haja uma divisão, Adriana com Tony, Luca com Stax. Vamos ver, né? De qualquer forma, vai ser bem interessante o futuro dessa D'Angelo Family e o futuro da Dark State também. Eles foram muito bem nesse combate, eu gostei bastante. O Osiris Griffin me impressionou muito, apesar dele ser o mais rookie ali de todos, dá pra perceber. Mas foi uma luta muito boa, eu gostei bastante. E traição dos Tex foi um dos momentos mais da hora da noite. Daí veio a Fatal 4-Way pelo título do NXT das mulheres, né? O título feminino do NXT. Aí a gente teve a Stephanie Vaquer vencendo a luta e retendo seu título do NXT. Uma luta muito boa, muito legal, tá? Nessa luta a gente deu pra perceber o quanto a Jordynne Grace é forte, né? Tipo, a gente já sabia disso. Ela já tinha demonstrado isso muitas vezes, mas nessa luta eu senti um toque a mais, tá? Eu senti que a Jordynne foi muito bem. Ela demonstrou muito do que ela é capaz. Jada Parker, que foi a que eu menos considerei para essa luta, né? Eu achei que ela seria o menor destaque desse combate. Foi muito boa também, foi muito legal. Ela tá bem over com a crowd. A crowd gosta bastante dela, fez chants com o nome dela e tal. E foi bem interessante. Mas como eu havia previsto, a Stephanie pinou ela. Eu imaginei que tinham botado a Jade ali justamente para ser a mulher pinada no combate, porque não imaginei que pinariam Julia, não imaginei que pinariam Jordan Grace. Então Jada Parker foi a pinada.
pro futuro desse combate, eu imagino que talvez a gente vai ver aí no futuro próximo Stephanie versus Jordan Grace, tá? Mas antes disso, a gente deve ver a rematch entre Stephanie e Julia. E a gente deve ver Jordan Grace versus Jada Parker. E aí disso deve rolar Stephanie vencendo, Jordan vencendo, e aí as duas se enfrentando mais na frente. Provavelmente com a Jordan vencendo, porque eu imagino que a Stephanie também deve estar próxima de ir pro main roster, tá? Talvez esse ano ainda, eu imagino que eles já devem subir ela. E eu tenho que apontar pro Booker T, tá? O Booker T é simplesmente incrível nesse combate, né? A crowd comprou bastante o chant do Booker T naquele golpe da Stephanie, né? E dava pra ver no fundo ali, depois que a Stephanie aplicou o golpe, a crowd começou a fazer o chant Booker T, Booker T, Booker T. Dava pra ver o Booker T morrendo ali de rir e tal. Foi incrível, tá? Foi muito engraçado. E de qualquer forma, foi uma luta boa, foi uma luta ok. Imagino que as quatro vão seguir um ótimo caminho no NXT. E é isso, Stephanie Baker reteu seu título pela primeira vez. Daí a gente teve um segmento no backstage com o Stax indo embora de carro, né? A gente viu o Luca Crucifino tentando ir atrás dele, acho que a Adriana Rizzo também tava. E o Luca perguntou o que aconteceu e tal. O Stax falou: Ah, fica no telefone, eu vou te ligar. Mas terça-feira eu te vejo no NXT. Então a gente vai ter que acompanhar o NXT pra ver o que vai sair dessa história. Mas eu tô achando bem interessante. Daí no main event foi uma luta muito, muito boa, tá? Eu gostei bastante do combate. A gente teve um false finish incrível do Devon Evans. Devon Evans extremamente over com a crowd, tá? Muito, muito bom ver ele lutando. A gente teve spots de destruição lá pro final, né? Onde o Oba jogou o Devon Evans na barricada, quebrou a barricada. Logo em seguida o Trick pegou o Oba e jogou na mesa, quebrou a mesa. Foi simplesmente incrível, eu gostei bastante desse combate. A dinâmica dos três funcionou muito bem. Mas pra mim é aquilo que eu falei, né? Eu já tinha comentado sobre isso, de que Trick Williams já deu o que tinha que dar no NXT. Eu imagino que depois desse combate ele vai se tornar um heel. Aqui, ó. Atrapalhando a gravação. Olha lá, falou aí. Trick Williams deve oficializar um heel turn agora, definitivo, tá? Trick versus Devon no futuro. A gente não teve interferência da Dark State no final, que eu imaginei que talvez teria, mas não houve. Teve um momento muito bom desse combate, que foi quando o Trick Williams estava tentando pinar o Devon, ou foi o Devon tentando pinar o Trick Williams, não me lembro bem. Acho que foi Trick com o Devon mesmo. E o juiz estava tentando entrar no ringue, mas o Oba segurou o juiz e estava segurando, segurando, segurando. E o juiz simplesmente deu um chutão no Oba Fame. Eu achei isso sensacional, tá? Eu achei isso incrível. A crowd gostou muito disso também. E foi muito bom. No final, a gente teve a vitória do Oba Fame, retendo o seu título do NXT. Ele pinou o Devon Evans nesse combate. E foi muito interessante. Foi um combate muito bom. Muitos false finishes com o Devon Evans. E bem interessante. Provavelmente a gente vai ver o Devon ganhando esse título do Oba Fame no futuro, tá? E tô ansioso pra isso acontecer porque o cara é incrível. O Bafemi foi incrível nesse combate, Trick Williams também foi, mas é o que eu falei, Trick Williams já deu o que tinha que dar, Trick Williams vai pro main roster. Eu imagino que até o final do ano ele já esteja no main roster. O Bafemi atual, incrível. Continua aí com o NXT Champion pra fechar o Stand and Deliver. É isso, o NXT Stand and Deliver de 2025 foi esse. Foi, foi um show muito bom, eu gostei bastante. Não teve nenhuma luta que eu senti que ficou para trás, eu achei que todas ficaram muito boas. E foi um ótimo aquecimento para começar o dia da WrestleMania, né? Mais tarde a gente vai ter a noite 1 da WrestleMania, então fiquem ligados que quando terminar eu também vou trazer os resultados. E é isso, até a próxima.